Eu, numa dessas viagens, liguei o rádio e comecei a ouvir uma história interessante. A história conta de um comediante chamado Jerry Lewis, um dos maiores e melhores comediantes do mundo. E teve uma história emblemática junto com ele. Ele, no auge da sua carreira, ele morava numa cidade dos Estados Unidos e justamente nessa cidade existia uma criança, uma adolescente, que os pais fizeram de tudo por ela, para que ela pudesse pelo menos sorrir, que ela não tinha uma expressão facial. Ela nunca tinha sorrido até então. Vários médicos, vários psicólogos, psiquiatras fizeram um tratamento com ela, mas ela não tinha expressão facial. E o sonho dos pais, né, era ver essa criança sorrir. E por coincidência do destino, a história conta que esse pai bem-sucedido, ele pensou numa estratégia. Ele falou: "Puxa vida, o Jerry Lewis mora na mesma cidade que eu moro. Eu vou conversar com ele, quem sabe? Ele pode vir aqui num jantar em casa." E ele, né, fez milhares e milhares de pessoas sorrirem com as suas piadas, com as suas brincadeiras, com as suas anedotas. Quem sabe ela dá um sorriso para ele? E aí ele pediu para a secretária entrar em contato com a secretária, né, do Jerry Lewis. A secretária do Jerry Lewis, de prontidão, atendeu ao chamado e ao pedido do pai, agendou um horário para que ele pudesse ir na casa desse senhor que estava aflito, né, querendo uma solução para a filha. E marcaram-se o encontro, né, um jantar na casa dele, da família. E prontamente, né, no horário marcado, o Jerry Lewis chegou, né, um maior comediante do mundo na época. E jantando ali, ele foi observando, né, como a menina se comportava no jantar e foi estudando, né, o perfil dela. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar. E ali, né, intencionalmente, o Jerry Lewis já começou a fazer algumas brincadeiras, né, indo na frente dela, fazendo algumas mímicas engraçadas que ele sempre faz, e que já arrancou milhares de sorrisos, né, da população. Mas interessante que ele ficou ali mais ou menos uns 10 minutos brincando, rolando, fazendo caricaturas, brincadeiras, que ele costuma fazer nos shows e que as pessoas morrem de rir. Ele olhava para ela assim, meio estagnado, impressionado com aquilo. Ela não expressava nenhum sentimento, nada. O rosto dela parecia que estava paralisado olhando para ele. Aí ele ficou ali mais uns 15 minutos, né, falando uma piada, contando as piadas que ele conta, e nada. A menina ficou como se fosse uma estátua ali, observando, mas sem nenhuma mudança no seu semblante. E o Jerry Lewis pensou: puxa vida, eu acho que eu não vou conseguir. Ele pensou mentalmente e ele pensou e depois de 30 minutos ele parou e chamou os pais e falou: olha, infelizmente eu fracassei, não consegui fazer a sua filha sorrir. E pegou os materiais dele ali e foi saindo da sala. De repente ele parou, fez uma pausa, inconformado com essa cena, ele voltou novamente próximo da criança, já quase uma adolescente,
olhou nos olhos dela e falou uma frase muito sincera e honesta. E a frase é: I like you. Eu gosto de você. Não satisfeito, porque não teve nenhuma emoção ali da criança, ele olhou novamente nos olhos dela e falou, um pouco mais forte, I like you, e deu um breve sorriso. E de novo ele repetia, I like you. E cada vez mais forte, I like you, I like you. E no quinto I like you, eu gosto de você, sorrindo, a menina, como se fosse um milagre, deu seu primeiro sorriso. E ali ele continuou repetindo várias vezes, I like you, e pulando, I like you, e demonstrando que era para ela esse I like you. E ela começou a sorrir, começou a mudar o semblante, os pais ficaram extasiados, porque nunca viu, né? Quase 11 anos a criança tinha, e nunca tinha esboçado um sorriso. E aí ele abraçou ela, ela começou a sorrir, e os dois, I like you, I like you. E os pais também abraçando, né, o Jerry Lewis e a filha, chorando de alegria, porque pela primeira vez em 11 anos ela sorriu. Por que eu estou falando isso? Por que essa história me pegou assim, me emocionou muito? É porque às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer uma grande coisa para tocar na vida do outro. E muitas vezes os simples gestos, com sinceridade, com amor, com genuidade, com certeza vai tocar a vida de muitas pessoas. E essa frase me tocou, né? E dessa forma eu também quero deixar uma I like you para você, porque realmente fez todo sentido. E eu acho que uma das maiores experiências do Jerry Lewis foi esse, que ele não deixou se abater pela primeira frustração. Ele continuou e talvez, o que eu percebo, talvez como ele era um comediante, às vezes ele fez aquilo como ele já está acostumado a fazer, sem muita entrega de sentimento e de amor. Mas quando ele olhou novamente, ele parou na porta e voltou para falar com ela que realmente ela era importante, que ele gostava verdadeiramente dela. Porque ele estava ali por causa dela, não era pela janta, não era pelos pais, era por causa dela. E ela percebeu isso. Ela realmente sentiu que era algo genuíno, que era algo honesto, com respeito, e que ela era exclusiva, ela era única, e que esse I like you era para ela. Ela conseguiu assimilar o poder da transformação, o poder do amor, o poder do respeito, o poder de uma palavra, de uma frase verdadeira. Então eu finalizo com I like you para você também.